Provérbios 6. As 7 coisas que Deus odeia e a lição que não podemos ignorar. Você sabe quais são as atitudes que o próprio Deus declara odiar? Essa pergunta atravessa os séculos e permanece tão desafiadora hoje quanto no tempo em que foi escrita em Provérbios 6. Vivemos em uma cultura que muitas vezes fala sobre o amor de Deus, sobre sua misericórdia e compaixão, mas raramente se detém naquilo que ele rejeita com veemência. E, no entanto, a Bíblia é clara. Existem coisas que não apenas desagradam a Deus, mas que ele odeia, atitudes que considera abominação. Esse é um dos textos mais diretos das Escrituras, porque não fala apenas de erros a serem corrigidos, mas de posturas que despertam a ira divina e conduzem inevitavelmente à ruína. Logo no início, somos confrontados com uma tensão fundamental. Como um Deus de amor pode odiar algo? A resposta está no próprio caráter de Deus. Ele é santo, justo e verdadeiro, e tudo o que se opõe à sua santidade e destrói sua criação é alvo de seu ódio. Deus não odeia sem motivo. Ele odeia porque ama. Ele ama a vida, e por isso odeia o derramamento de sangue inocente. Ele ama a verdade, e por isso odeia a mentira. Ele ama a unidade, e por isso odeia quem semeia contendas. O amor de Deus não é permissivo. É um amor que defende, protege e guarda aquilo que é bom. Essa introdução é tão impactante porque revela que Provérbios 6 não está apenas descrevendo uma lista de pecados, mas revelando o coração do próprio Deus. Ele nos mostra de forma prática o que destrói a vida humana, o que arruína famílias, o que corrompe sociedades. São 7 atitudes que continuam atuais, porque fazem parte da realidade de todo o tempo: orgulho, mentira, violência, perversidade, impulsividade para o mal, falso testemunho e divisão. Cada uma delas carrega em si o poder de desintegrar o ser humano e a comunidade em que vive. Ao ouvirmos essa lista, a primeira reação pode ser pensar que ela se aplica aos outros, àqueles que consideramos piores, aos grandes criminosos, aos poderosos corruptos. Mas a verdade é que cada item desse texto pode nos alcançar em algum momento da vida. Quem nunca lutou contra o orgulho? Quem nunca se viu tentado a distorcer a verdade? Quem nunca guardou no coração pensamentos que poderiam ferir? A palavra de Deus nos coloca diante de um espelho. Não é uma acusação contra os outros, mas um alerta para nós mesmos. Essa passagem também tem um tom de urgência. Ela não é apenas uma advertência, mas um chamado à escolha. Quem ignora a instrução acaba inevitavelmente se perdendo, como o próprio capítulo ensina. Deus odeia essas atitudes não apenas porque ofendem sua santidade, mas porque destroem a vida de quem as pratica. O ódio de Deus é a expressão da sua justiça e do seu amor. Ele não suporta ver sua criação se autodestruir em caminhos de orgulho, mentira e violência. O impacto de Provérbios 6 está em mostrar que a vida é feita de escolhas diárias. Podemos semear aquilo que agrada a Deus ou podemos trilhar as veredas que ele odeia. Não existe neutralidade. Cada olhar altivo, cada palavra mentirosa, cada passo apressado para o mal nos coloca diante de uma decisão: permanecer na luz ou caminhar para as trevas. A lista das 7 coisas odiadas pelo Senhor não é apenas uma descrição, é uma convocação para vigilância e mudança de vida. Por isso, o tema deste vídeo é mais do que uma análise bíblica, é um chamado pessoal. Você está diante de uma das passagens mais diretas e confrontadoras das Escrituras. Uma lista curta, mas cheia de poder. Uma palavra que revela aquilo que jamais pode ser ignorado. E a pergunta que fica ecoando é: em quais dessas atitudes precisamos vigiar nosso coração hoje? O Deus que ama, mas também odeia. Quando lemos Provérbios 6 e nos deparamos com a afirmação de que existem coisas que Deus odeia, nosso primeiro impulso pode ser de surpresa. Afinal, a Bíblia nos ensina que Deus é amor, que sua essência é bondade e misericórdia. Como então conciliar o amor de Deus com a ideia de que ele odeia algo? É justamente aqui que encontramos uma das verdades mais profundas das Escrituras. O amor de Deus não é permissivo nem indiferente.
Ele ama de maneira tão perfeita que não pode tolerar aquilo que destrói, corrompe e conduz sua criação à morte. Deus ama a justiça, por isso odeia a injustiça. Ele ama a verdade, por isso odeia a mentira. Ele ama a vida, por isso odeia o sangue derramado em inocência. O ódio de Deus não é capricho, mas expressão do seu amor santo. Não se trata de ódio dirigido contra pessoas em si, mas contra atitudes, práticas e posturas que se levantam contra sua ordem e contra a vida que ele mesmo criou para ser plena. O amor divino é inseparável de sua santidade. Se ele deixasse de odiar o mal, deixaria também de amar o bem. Essa é uma realidade que precisamos compreender, porque vivemos em uma cultura que, muitas vezes, confunde amor com tolerância ilimitada. Mas o amor verdadeiro não fecha os olhos para o mal. O amor verdadeiro confronta. É como o pai que ama seu filho, mas odeia tudo o que pode destruí-lo. Esse ódio não é ausência de amor, mas expressão radical de cuidado. O Senhor nos ama tanto que não pode simplesmente ser indiferente quando escolhemos caminhos que nos destroem. Ao declarar as coisas que odeia, Deus está revelando seu coração. Ele não deseja apenas nos dar regras, mas mostrar claramente onde estão os perigos. Essa lista não existe para limitar arbitrariamente, mas para proteger. O ódio de Deus é pedagógico, nos alerta, nos disciplina, nos chama de volta à vida. Ele nos mostra que existem escolhas que não apenas nos afastam dele, mas corroem a nossa própria existência. O Antigo e o Novo Testamento confirmam essa realidade. Em Deuteronômio, Deus declara odiar a idolatria porque ela rouba seu povo da vida verdadeira. Em Isaías, ele afirma odiar mãos que derramam sangue inocente, porque a violência destrói a imagem de Deus no próximo. No Novo Testamento, Paulo diz em Romanos 12, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O discípulo de Cristo deve refletir o mesmo caráter, amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Essa compreensão nos chama a viver com discernimento. Muitas vezes, tentamos justificar pequenas atitudes como se fossem inofensivas. Mas se Deus odeia, não pode haver espaço para negociação. O ódio de Deus não é volátil nem irracional. É consistente, coerente e totalmente alinhado ao seu amor e à sua justiça. Ele nos mostra o que deve ser rejeitado, porque deseja nos conduzir ao que deve ser abraçado. Portanto, ao ler que Deus odeia 7 coisas, não devemos imaginar um sentimento de repulsa arbitrário, mas um alerta cheio de amor. O Deus que nos ama profundamente também nos alerta profundamente. Ele não é indiferente à maldade, e justamente por isso sua palavra se levanta contra ela. O Deus que ama é o mesmo que odeia, porque amar o bem implica odiar o mal. E compreender isso é o primeiro passo para entender a lista solene apresentada aqui. A lista que desnuda o coração humano. Em Provérbios 6, a lista das 7 coisas que Deus odeia não é apenas uma relação de atos condenáveis, mas um retrato profundo do coração humano corrompido. Quando olhamos para essas atitudes, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos perversos, pés que se apressam para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos, percebemos que elas não estão apenas na superfície da vida. Elas nascem de dentro, das intenções ocultas, das motivações escondidas que movem as ações. Essa é a força dessa lista. Ela desnuda a realidade interior que muitas vezes tentamos esconder. A tendência humana é avaliar apenas comportamentos externos, mas a palavra de Deus vai mais fundo. Ela revela que o problema não é apenas o que fazemos, mas aquilo que cultivamos no coração. Jesus confirmou essa verdade séculos depois, ao ensinar que é do coração que procedem homicídios, adultérios, mentiras e maldades. O ato externo é apenas o fruto. A raiz está no interior. Por isso, as 7 coisas odiadas pelo Senhor não devem ser vistas como simples proibições, mas como sintomas de uma enfermidade mais profunda, um coração que rejeita a sabedoria e despreza a instrução. O orgulho que se revela nos olhos altivos não começa no olhar.
mas no interior que se exalta acima de Deus. A mentira que sai da boca nasce de um coração que despreza a verdade. As mãos violentas agem porque já estão manchadas pela intenção de ferir. Cada item dessa lista aponta para uma corrupção interna que, se não for tratada, conduz inevitavelmente à destruição. O impacto desse texto é que ele elimina nossas desculpas. Não podemos nos esconder atrás de aparências. Podemos até enganar as pessoas, mas não enganamos a Deus. Seus olhos sondam não apenas os gestos, mas também os pensamentos e desejos. Ele pesa os corações, não apenas os atos. A lista de Provérbios 6 é um espelho que expõe a essência do ser humano e mostra a distância entre a vida que Deus planejou e a vida que muitas vezes escolhemos viver. Mas essa revelação não vem sem propósito. Deus não expõe para humilhar, mas para restaurar. Ao mostrar o que odeia, ele também indica o que deseja transformar. Ao desnudar o coração, ele abre espaço para que seja curado. O Senhor odeia a mentira, mas ama a verdade. Ele odeia a violência, mas ama a paz. Ele odeia a divisão, mas ama a unidade. A lista é ao mesmo tempo julgamento e convite. Julgamento, porque expõe nossa condição. Convite, porque aponta para a possibilidade de mudança pela sabedoria. Essa parte de Provérbios 6 nos chama a uma sinceridade radical diante de Deus. É inútil mascarar intenções, é vão esconder pensamentos. O que ele deseja é verdade no íntimo. A sabedoria não começa quando fingimos ser melhores do que somos, mas quando reconhecemos que precisamos de transformação. A lista das 7 coisas odiadas pelo Senhor é também uma oportunidade. Examinar o coração, identificar raízes e permitir que a palavra de Deus nos purifique. Portanto, não leia esse trecho como quem aponta o dedo para os outros. Leia como quem se olha no espelho. Talvez não vejamos todas essas características em nós ao mesmo tempo, mas cada uma delas pode, em algum momento, bater à porta do coração. O orgulho, a mentira, a violência, o engano, a pressa para o mal, o falso testemunho e a divisão são tentações que rondam todos nós. A sabedoria está em reconhecê-las cedo e rejeitá-las, antes que se tornem parte do nosso caráter. Essa é a lição inicial. A lista não é apenas sobre atos, mas sobre o coração. E é nesse coração que Deus deseja trabalhar, para que, em vez de sermos marcados pelo que Ele odeia, sejamos moldados pelo que Ele ama. Olhos altivos, o orgulho que precede a queda. O primeiro item da lista de Provérbios 6 é o olhar altivo. Não se trata apenas de uma expressão corporal ou de uma postura externa, mas da manifestação visível de um coração cheio de orgulho. Os olhos são janelas da alma, e quando se erguem com altivez, revelam uma mente que se coloca acima dos outros, que despreza a instrução e que rejeita a dependência de Deus. O olhar altivo é símbolo de arrogância, e a Bíblia é clara. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Esse tipo de orgulho é especialmente perigoso porque não se contenta em apenas negar a sabedoria. Ele tenta substituí-la. O homem altivo se torna sua própria medida, seu próprio Deus. Ele acredita que sabe mais do que precisa, que não necessita de correção, que não deve se submeter a ninguém. Esse é o primeiro passo para a ruína, porque ao rejeitar a humildade, rejeita também a única fonte de vida verdadeira. O olhar altivo é um ato silencioso, mas carregado de significado. É a negação da dependência do Criador e a exaltação da criatura acima do Criador. A Escritura mostra repetidas vezes como esse orgulho conduz à queda. Foi o orgulho que levou muitos a se afastarem da verdade, acreditando que sua posição, seus bens ou sua sabedoria humana os tornariam inatingíveis. Mas toda vez que o coração se exalta, inevitavelmente é abatido. O Senhor resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E aqui está a chave. O olhar altivo não é apenas uma falha moral, mas uma afronta direta a Deus, porque coloca o homem no trono que pertence somente ao Senhor. Esse ensinamento é tão atual quanto nos dias de Salomão.
O orgulho continua sendo um dos maiores inimigos da vida com Deus. Ele se manifesta em pequenas atitudes diárias. Quando desprezamos conselhos, quando olhamos os outros de cima para baixo, quando acreditamos que não precisamos mudar. Pode parecer um detalhe, mas é justamente no detalhe que o orgulho cresce e se fortalece. E quando menos esperamos, o coração já está endurecido, incapaz de ouvir, incapaz de se curvar, incapaz de reconhecer a necessidade de perdão. O contraste é revelador. Deus odeia o olhar altivo porque ama a humildade. Ele rejeita o orgulho porque o orgulho destrói, mas exalta o humilde porque a humildade abre espaço para sua graça. A Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Enquanto o orgulho afasta o homem de Deus, a humildade o aproxima. Enquanto os olhos altivos se erguem em desafio, os olhos do humilde se voltam para o Senhor em busca de ajuda. Assim, a primeira coisa que Deus odeia é também o primeiro sinal de alerta para nós. Se identificamos altivez em nosso coração, se percebemos soberba em nosso olhar, precisamos reconhecer o perigo, porque todo orgulho, cedo ou tarde, será abatido. A queda é inevitável, não porque Deus seja cruel, mas porque a soberba é em si mesma caminho de ruína. O orgulho constrói sobre areia, a humildade constrói sobre rocha. Por isso, a sabedoria começa no temor do Senhor, e o temor do Senhor começa com humildade. Reconhecer nossa limitação, admitir nossa dependência, inclinar o coração diante de Deus, esse é o caminho da vida. O olhar altivo é o primeiro da lista, porque é a raiz que pode dar origem a todos os outros pecados. Mas quando os olhos se abaixam em reverência, o coração encontra graça e a vida encontra segurança. A língua da mentira, quando a palavra se torna veneno. O segundo item da lista de Provérbios 6 é a língua mentirosa. Se os olhos altivos revelam o orgulho que incha o coração, a mentira mostra como esse coração transborda em palavras que ferem e corrompem. A mentira é mais do que uma distorção dos fatos. Ela é uma negação da própria verdade. Deus odeia a mentira porque Ele é a verdade. Cada palavra falsa é um ataque direto àquilo que Ele é e ao que deseja para a vida humana. A mentira é veneno porque destrói a confiança, que é o fundamento de qualquer relacionamento. Sem confiança, não há comunhão verdadeira entre pessoas, não há paz em uma comunidade, não há firmeza em uma família. Basta uma mentira para que anos de confiança se percam. É por isso que a mentira não é apenas um deslize leve, mas uma arma poderosa que mata de forma invisível. Ela não derrama sangue, mas derrama confiança. Não destrói o corpo, mas corrói a alma. A palavra de Deus mostra repetidamente o perigo da mentira. Em Provérbios 12, lemos que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Em Apocalipse 21, é dito que os mentirosos terão sua parte no lago de fogo. A mentira não é vista como um erro menor, mas como algo abominável, porque ela se opõe frontalmente ao caráter santo de Deus. Se Ele é o Deus da verdade, a mentira é a marca daqueles que rejeitam sua voz. A mentira também é perigosa porque se disfarça. Ela não precisa ser uma declaração escandalosa para ser mortal. Pode estar em pequenas distorções, em meias-verdades, em omissões calculadas. A língua da mentira trabalha silenciosamente, mas sempre com o mesmo efeito: criar confusão, gerar divisão, plantar desconfiança. E quanto mais é repetida, mais se fortalece, até que toda a realidade é distorcida. Essa prática não destrói apenas os outros, destrói também quem a pronuncia. O mentiroso se torna prisioneiro das próprias palavras, precisa inventar novas histórias para sustentar as antigas, precisa se esconder constantemente. Sua própria consciência se torna dividida porque já não sabe o que é real. O pecado da mentira é traiçoeiro, porque aprisiona ao mesmo tempo em que engana. Em contraste, a sabedoria nos chama a usar a língua como fonte de vida. A boca do justo é comparada a uma fonte de águas vivas, a palavras que edificam e curam. Quando a língua fala a verdade, ainda que doa,
gera confiança e fortalece vínculos. A mentira pode ser doce por um momento, mas logo se revela amarga. A verdade pode parecer dura, mas traz consigo liberdade. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Por isso, Deus odeia a língua mentirosa, porque cada mentira é uma tentativa de destruir a vida que Ele ama, de apagar a imagem dele em nós, que fomos criados para refletir a verdade. A mentira é veneno que contamina relacionamentos, destrói comunidades e corrompe o coração. A sabedoria é o antídoto. Vigiar a língua, cultivar a sinceridade, escolher palavras que edificam em vez de palavras que envenenam. Assim, o segundo item da lista de Provérbios 6 nos confronta com uma pergunta direta: que tipo de palavras têm saído da nossa boca? Palavras de vida ou de engano? Palavras que edificam ou que corroem? Porque a língua pode ser instrumento de bênção ou de destruição, de verdade ou de mentira. E diante de Deus, cada palavra importa. Mãos inocentes que são feridas. O terceiro item da lista em Provérbios 6 fala de algo ainda mais grave: mãos que derramam sangue inocente. Aqui não se trata de uma figura simbólica, mas de uma realidade brutal. A violência contra o inocente é uma afronta direta ao Criador, porque a vida não nos pertence. Desde o início da Escritura, em Gênesis, quando Caim levantou a mão contra Abel, o sangue derramado clamou da terra. A mensagem é clara: Deus odeia a injustiça que tira a vida ou fere quem não tem culpa. Essa expressão vai além do assassinato literal. Inclui toda forma de violência que atinge o indefeso, todo abuso de poder, toda atitude que fere sem motivo justo. As mãos, que foram criadas para trabalhar, proteger e edificar, tornam-se instrumentos de destruição, e quando se voltam contra inocentes, revelam o extremo da corrupção humana. A violência contra o fraco, contra o pobre, contra o vulnerável, é vista por Deus como algo intolerável. A Bíblia está repleta de advertências nesse sentido. Em Isaías 1, o Senhor repreende Israel dizendo que suas mãos estão cheias de sangue. Em Provérbios 1, há o alerta contra aqueles que correm para derramar sangue, mostrando que esse caminho conduz à própria morte. E em Mateus 5, Jesus amplia esse princípio ao ensinar que até mesmo a ira contra o irmão já é raiz de homicídio no coração. O sangue inocente não é apenas uma questão física, é também espiritual e moral. Quando Provérbios fala de mãos que derramam sangue inocente, está nos lembrando de como a maldade humana pode inverter totalmente o propósito de Deus. O que foi criado para dar sustento se transforma em instrumento de destruição. O que deveria proteger passa a ferir. Essa inversão é tão repugnante para o Senhor que Ele a inclui na lista das coisas que mais odeia. Mas esse ensino também aponta para uma realidade mais ampla. Toda vez que ferimos alguém injustamente, ainda que não seja de forma literal, participamos desse mesmo espírito de violência. Palavras que humilham, atitudes que esmagam, decisões que exploram. Tudo isso é derramar sangue de forma simbólica, porque rouba vida, destrói dignidade, fere o coração do próximo. Deus odeia não apenas o ato extremo de tirar a vida, mas toda a ação que contribui para esmagar os inocentes. E por que isso é tão grave? Porque cada ser humano carrega a imagem de Deus. Ferir o inocente é desprezar essa imagem, é insultar o próprio Criador. Quando alguém levanta a mão contra outro injustamente, está se levantando contra Deus. É por isso que o Senhor se apresenta nas Escrituras como defensor dos fracos, dos órfãos, das viúvas, dos oprimidos. Ele ama a justiça e não tolera a violência contra aqueles que não podem se defender. Esse item da lista nos chama a refletir sobre o uso das nossas próprias mãos. Elas têm servido para construir ou para destruir, para proteger ou para ferir, para abençoar ou para oprimir. O Senhor odeia mãos que derramam sangue inocente, porque Ele ama mãos que levantam os caídos, que repartem o pão, que estendem ajuda, que se tornam instrumentos de cura. A diferença está em como escolhemos usá-las. Assim, Provérbios 6 nos confronta com uma verdade solene.
Deus observa o que fazemos com nossas mãos. E enquanto Ele rejeita toda forma de violência e injustiça, Ele se agrada das mãos limpas, das mãos que edificam, das mãos que refletem o seu caráter. Escolher a sabedoria é permitir que nossas mãos sejam canais de vida, não de morte, de paz, não de violência, de bênção, não de destruição. Coração que planeja a maldade. O quarto item da lista de Provérbios 6 mostra que Deus odeia um coração que maquina projetos perversos. Essa expressão vai além de atos impensados. Ela fala de intenções planejadas, do mal que nasce primeiro como ideia e depois se transforma em ação. O texto revela que a maldade não é apenas fruto da impulsividade, mas muitas vezes é arquitetada em silêncio no interior de um coração que rejeitou a sabedoria. Esse detalhe é assustador, porque nos mostra que a verdadeira raiz do pecado está naquilo que alimentamos dentro de nós. O ato externo é apenas a consequência. Antes de mãos inocentes serem feridas, houve um coração que planejou. Antes de pés correrem para o mal, houve um coração que decidiu. O coração é o centro da vida, e quando ele é contaminado, tudo o que dele procede se torna corrupção. Foi por isso que em Provérbios 4 já havia a advertência. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração que maquina projetos perversos é como um engenheiro da destruição. Ele não age por acidente, mas calcula, imagina, prepara. Ele trama contra a justiça, busca caminhos para enganar, inventa formas de ferir. Essa atitude é profundamente odiada por Deus porque ela revela uma inversão da criação. O coração, que deveria ser o lugar da fé, da sabedoria, do amor e da vida, se torna oficina de projetos malignos. É uma corrupção daquilo que foi dado como dom. Esse princípio se repete em toda a Escritura. Em Gênesis 6, antes do dilúvio, está escrito que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. Foi essa corrupção interior que trouxe juízo sobre a terra. Em Jeremias 17, o profeta declara: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E em Mateus 15, Jesus confirma: do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O coração é a nascente, e se essa nascente estiver contaminada, tudo o que fluir dela será impuro. Esse ensino nos confronta porque não podemos medir nossa vida apenas pelo que os outros veem. Ezequiel 36 traz a promessa: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei coração de carne. O Senhor não apenas denuncia a corrupção interior, mas promete purificar o coração e renová-lo. Essa é a única forma de vencer a maldade que insiste em se enraizar. Permitir que Deus troque a fonte, cure a raiz, limpe o interior. Por isso, Provérbios 6 não é apenas uma advertência, mas também um convite. Podemos parecer corretos externamente, mas se dentro alimentamos pensamentos perversos, já estamos diante daquilo que Deus odeia. Ele não olha apenas para as mãos que agem, mas para o coração que planeja. Não basta evitar a ação do mal. É preciso rejeitar até mesmo a intenção de cultivá-lo dentro de nós. Mas esse versículo também nos mostra a solução. Se o problema começa no coração, a transformação também precisa começar ali. Ele nos chama a examinar o coração, a reconhecer os pensamentos que temos nutrido, a trazer à luz os planos que escondemos. Porque Deus odeia um coração que maquina projetos perversos, mas Ele ama um coração quebrantado, que se arrepende, que se deixa moldar pela sabedoria. O contraste é claro. O coração perverso constrói ruína. O coração sábio constrói vida. Pés apressados para o mal. O quinto item da lista, em Provérbios 6, fala de pés que se apressam a correr para o mal. Essa imagem descreve não apenas a prática do pecado, mas a pressa em buscá-lo, a ansiedade em se entregar ao que é errado. Não se trata de alguém que tropeça por descuido, mas de quem se lança de forma deliberada, quase ansiosa, em direção ao erro.
Os pés, que foram criados para trilhar a vereda da vida, se tornam instrumentos de destruição quando correm sem freio para o pecado. Essa pressa revela um coração dominado pelo desejo. O insensato não apenas aceita o mal quando ele surge, mas vai ao seu encontro. Ele não apenas cai em tentação, mas a procura. Esse é o retrato de quem já perdeu o senso da espera e da vigilância. Em vez de ponderar seus passos, em vez de consultar a sabedoria, seus pés se apressam. A velocidade com que corre revela a escravidão interior. O mal se torna atraente e a pressa em buscá-lo mostra o quanto o coração já foi seduzido. As Escrituras estão repletas de advertências sobre os caminhos dos pés. Em Provérbios 4 é dito: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. O chamado é para andar com cautela, para refletir antes de agir. Mas aqui, em Provérbios 6, temos o oposto: pés apressados, desordenados, que não medem as consequências. Esse é o retrato da impulsividade que não espera, da imprudência que não calcula, da insensatez que não pensa. Esse ensino é profundo, porque mostra que o pecado muitas vezes não é apenas resultado de más intenções, mas de pressa. Quantas decisões erradas são tomadas porque não houve tempo de parar, de refletir, de ouvir a voz da sabedoria? Quantos se lançam em relacionamentos destrutivos, em negócios desonestos, em caminhos de violência, simplesmente porque correram sem pensar? A pressa é terreno fértil para a ruína, porque impede o discernimento e alimenta a insensatez. Os pés apressados para o mal também revelam como o pecado é contagioso. Quem corre em direção ao erro costuma arrastar outros consigo. Um passo errado pode abrir caminho para a queda de muitos. Essa pressa, portanto, não destrói apenas o próprio insensato, mas também fere aqueles que são levados junto com ele. É por isso que Deus odeia tal atitude, porque ela multiplica o mal, espalha a destruição, gera consequências que vão além do indivíduo. Em contraste, a sabedoria nos convida a andar com calma, a esperar, a discernir. A vida com Deus não é marcada por correria impensada, mas por passos firmes e seguros. O Salmo 37 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se agrada do seu caminho. A diferença está em quem guia os pés. O insensato corre sozinho para o mal. O sábio permite que o Senhor dirija cada passo. Assim, Provérbios 6 nos confronta com uma escolha: deixar que nossos pés sejam dominados pela pressa da insensatez ou aprender a caminhar no ritmo da sabedoria. O que Deus odeia é a impulsividade que se lança sem pensar, mas o que Ele ama é o coração que espera nele e caminha em sua luz. Porque os pés que correm para o mal terminam em ruína, mas os pés que andam na vereda da justiça encontram vida. Testemunho falso: a injustiça travestida de verdade. O sexto item da lista de Provérbios 6 é o testemunho falso, quando alguém mente deliberadamente contra outra pessoa, apresentando a mentira como se fosse verdade. Essa atitude é odiada por Deus, porque distorce a justiça, corrompe o julgamento e destrói a vida do inocente. O testemunho falso não é apenas uma mentira comum. É a mentira oficializada diante dos outros, revestida de autoridade, com a intenção clara de enganar e prejudicar. Esse pecado é especialmente grave porque ataca os fundamentos da convivência humana. Uma comunidade só pode existir se houver confiança na palavra. Quando alguém se levanta como testemunha, presume-se que sua palavra seja digna de crédito. Mas o falso testemunho transforma essa confiança em arma, usando-a para ferir em vez de proteger. Ele inverte a ordem que Deus estabeleceu, fazendo da mentira um instrumento de injustiça. Desde os 10 mandamentos, Deus já havia estabelecido: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Essa ordem não era apenas sobre tribunais formais, mas sobre toda forma de comunicação que poderia prejudicar outro ser humano. O Senhor odeia o testemunho falso porque Ele é Deus da verdade e da justiça. Quando alguém mente contra outro, não apenas fere seu próximo, mas afronta o próprio caráter divino. A gravidade desse pecado também aparece em outros momentos da Escritura. Em Deuteronômio,
A lei determinava que o falso testemunho receberia a mesma punição que buscava infligir ao inocente. Em Provérbios 19, lemos que a falsa testemunha não ficará impune. E nos evangelhos, vemos o ápice da maldade. Testemunhas falsas foram levantadas contra Jesus para condená-lo à morte. O falso testemunho não é apenas uma falha moral, é um instrumento de destruição que pode custar vidas. Esse ensino é profundamente atual. Quantos não sofrem hoje por causa de calúnias, difamações e acusações injustas? A língua usada para espalhar mentiras continua sendo arma poderosa, agora potencializada por meios mais rápidos e abrangentes. Palavras ditas com intenção de enganar se espalham e destroem reputações, famílias, amizades. O testemunho falso não precisa estar apenas em um tribunal. Ele também se manifesta quando repetimos boatos sem verificar, quando transmitimos informações que sabemos ser falsas, quando distorcemos a verdade para prejudicar alguém. Mas a Bíblia nos mostra o caminho oposto. O Senhor se agrada da boca que fala a verdade, do coração que ama a justiça, da língua que promove a reconciliação. Se o testemunho falso é injustiça travestida de verdade, o testemunho fiel é verdade que traz vida. É por isso que Deus odeia o primeiro e se agrada do segundo. Porque a mentira destrói, mas a verdade edifica. Provérbios 6 nos chama, portanto, a refletir sobre o uso da nossa palavra. Somos testemunhas fiéis ou falsas? Usamos a língua para proteger ou para ferir? Para edificar ou para caluniar? O Senhor vê cada palavra dita e sabe a intenção com que ela foi pronunciada. O testemunho falso pode enganar os homens, mas jamais engana a Deus. Assim, o sexto item da lista revela que a língua pode ser tanto ferramenta de destruição quanto instrumento de justiça. O testemunho falso é abominação porque nega a verdade e espalha a injustiça. Mas a palavra fiel é bênção porque reflete o caráter de Deus e promove a vida. Cabe a cada um de nós escolher se nossa boca será usada para ferir ou para curar, para mentir ou para proclamar a verdade. Quem semeia contenda entre irmãos. O sétimo e último item da lista em Provérbios 6 é talvez o mais devastador. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Essa atitude é abominável aos olhos de Deus porque toca no coração daquilo que ele valoriza, a unidade. Desde o início, o propósito do Senhor é que seu povo viva em comunhão, que famílias sejam preservadas, que irmãos caminhem juntos em paz. Mas o semeador de contendas age na contramão desse propósito, espalhando discórdia, semeando divisão, plantando desconfiança. Essa contenda não surge por acaso. Ela é cultivada como semente lançada em solo fértil. Uma palavra maldosa aqui, uma insinuação ali, um comentário venenoso, uma mentira travestida de preocupação. Aos poucos, corações que deveriam estar unidos se afastam. Irmãos que deveriam caminhar lado a lado passam a desconfiar uns dos outros. Famílias se dividem, comunidades se destroem, amizades se rompem. Tudo isso porque alguém escolheu semear a discórdia em vez da paz. Deus odeia essa atitude porque Ele é Deus de comunhão. O Salmo 133 declara que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Jesus orou em João 17 para que seus discípulos fossem um, assim como Ele e o Pai são um. A unidade é reflexo do próprio caráter de Deus. Por isso, quem promove divisão se opõe não apenas aos irmãos, mas ao próprio Senhor. É por isso que esse item aparece como clímax da lista. Ele não fere apenas indivíduos, mas fere a comunidade inteira e afronta o Deus que deseja a unidade. A contenda entre irmãos é ainda mais perigosa porque destrói silenciosamente. Não precisa de violência explícita para causar danos irreparáveis. Basta semear dúvida, fomentar rivalidade, plantar inveja. O inimigo sabe que quando irmãos se dividem, perdem força, enfraquecem, tornam-se presa fácil. A discórdia destrói de dentro para fora, sem necessidade de ataques externos. É como um veneno que corrói aos poucos, até que a estrutura inteira desmorone. Esse princípio é repetido em toda a Escritura. Em Tito 3, Paulo adverte contra o homem faccioso,
pedindo que seja rejeitado depois de 2 admoestações. Em Romanos 16, ele exorta os crentes a se afastarem daqueles que causam divisões. Em Gálatas 5, a discórdia aparece na lista das obras da carne, em contraste com o fruto do Espírito, que é amor, paz e mansidão. A contenda não é apenas um problema social, é sinal de afastamento do Espírito de Deus. Esse item nos chama a examinar nosso papel nas relações. Somos construtores de paz ou semeadores de contenda? Nossas palavras promovem união ou divisão? Nosso coração busca reconciliação ou alimenta rivalidade? O Senhor vê não apenas os resultados, mas também as sementes que lançamos. E Ele odeia quando escolhemos lançar sementes de discórdia em vez de sementes de paz. Mas há também um convite positivo aqui. Se Deus odeia a contenda, Ele ama a reconciliação. Se Ele abomina a divisão, Ele se alegra com a unidade. Podemos usar nossas palavras e atitudes como sementes de comunhão, plantando confiança, fortalecendo vínculos, curando feridas. Em vez de semear desconfiança, podemos semear perdão. Em vez de plantar rivalidade, podemos plantar amizade. Essa é a escolha da sabedoria: rejeitar o caminho da discórdia e abraçar o caminho da paz. Portanto, Provérbios 6 conclui sua lista com o mais abrangente dos alertas. Os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos violentas, o coração perverso, os pés apressados e o falso testemunho já são terríveis em si mesmos. Mas todos eles encontram sua culminação na divisão que destrói irmãos. Esse é o fruto final de uma vida sem sabedoria: desunião. E é justamente por isso que Deus odeia essa atitude, porque ela fere o que Ele mais valoriza: o retrato completo do insensato. Ao reunir os 7 itens que Ele odeia, Deus nos dá em Provérbios 6 um retrato completo do insensato. Não é apenas uma lista solta de atitudes condenáveis, mas um mosaico que, quando juntado, revela a imagem de uma vida inteira afastada da sabedoria. Os olhos altivos mostram o orgulho que se exalta acima de Deus. A língua mentirosa revela o coração que despreza a verdade. As mãos que derramam sangue inocente demonstram a disposição de ferir para alcançar seus próprios fins. O coração que planeja perversidades revela uma fonte contaminada, que concebe o mal antes de colocá-lo em prática. Os pés apressados para o mal mostram a ansiedade em correr para a perdição. O falso testemunho escancara a injustiça travestida de verdade. E, por fim, a contenda entre irmãos expõe o resultado inevitável: destruição da comunhão, divisão e ruína. O insensato não é definido por apenas uma dessas características, mas por todas elas em conjunto. O que começa no orgulho culmina na divisão. O que nasce no coração se manifesta nos olhos, na boca, nas mãos e nos pés. O que deveria ser usado para a vida se transforma em instrumento de morte. O retrato do insensato é, portanto, a desconstrução do ser humano tal como Deus o criou. Ele foi chamado para refletir a glória de Deus, mas em sua insensatez reflete apenas sua própria corrupção. Esse quadro é devastador porque mostra que o pecado não é compartimentalizado. Não existe orgulho isolado que não produza mentira. Não existe mentira que não abra caminho para a violência. Não existe coração perverso que não conduza pés apressados para o mal. O insensato é prisioneiro de uma cadeia que liga cada pecado ao próximo, até que sua vida inteira se torna marcada por aquilo que Deus odeia. As Escrituras confirmam esse retrato em outras passagens. O Salmo 36 descreve o ímpio como alguém cujo coração maquina iniquidade, cujas palavras são de engano e que não abomina o mal. O Salmo 1 contrasta o justo e o ímpio, mostrando que o insensato não permanece na lei do Senhor, mas é como palha que o vento espalha. Em Romanos 3, Paulo descreve a humanidade corrompida com palavras que ecoam provérbios. A sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, não conheceram o caminho da paz. O retrato é o mesmo, uma vida sem temor de Deus. Mas há algo ainda mais sério.
Esse retrato não é apenas uma descrição do outro, do distante, do criminoso que aparece nas manchetes. Ele é um espelho em que cada um de nós pode se ver. O orgulho, a mentira, a pressa em errar, a divisão, tudo isso pode, em maior ou menor grau, estar presente em nosso coração. O perigo é pensar que essa lista não nos diz respeito. A sabedoria de Provérbios nos chama a olhar com sinceridade e perguntar: até que ponto esse retrato me alcança? O insensato, portanto, não é um monstro distante, mas qualquer pessoa que rejeita a instrução e escolhe o caminho da insensatez. O retrato que Provérbios 6 nos mostra é também um aviso. É isso que nos tornamos quando deixamos o coração sem vigilância, quando permitimos que pequenas sementes de orgulho, mentira e divisão cresçam dentro de nós. A ruína não vem de repente. Ela se constrói com cada uma dessas atitudes até que a vida inteira esteja marcada por aquilo que Deus odeia. Mas se esse é o retrato do insensato, também é o chamado à transformação. O mesmo Deus que expõe a realidade da insensatez oferece sabedoria para reconstruir. Onde havia olhos altivos, Ele pode colocar olhos humildes. Onde havia mentira, Ele pode plantar a verdade. Onde havia mãos violentas, Ele pode transformar em mãos que abençoam. Onde havia pés que corriam para o mal, Ele pode direcionar para a vereda da justiça. Onde havia divisão, Ele pode restaurar a unidade. O retrato completo do insensato se torna, pela graça, o retrato do justo. A voz da sabedoria como proteção. Depois de expor o retrato devastador do insensato, Provérbios 6 nos mostra também o caminho de proteção: ouvir a voz da sabedoria. O capítulo não é apenas um diagnóstico das atitudes que Deus odeia, mas um chamado para guardar a instrução e viver sob a disciplina. A sabedoria se torna um escudo invisível, uma muralha que protege o coração antes que ele seja seduzido pelo orgulho, pela mentira, pela violência e pela discórdia. A grande verdade é que ninguém está imune às tentações descritas nessa lista. O orgulho pode se levantar em qualquer coração. A mentira pode surgir nos lábios mais sinceros quando há medo ou conveniência. O desejo de ferir pode brotar em momentos de ira. A pressa em errar pode se esconder atrás de impulsos aparentemente inocentes. O testemunho falso pode ser disfarçado de opinião. E a contenda entre irmãos pode ser semeada até mesmo com boas intenções mal administradas. O perigo é real e constante. Por isso, a sabedoria é indispensável. Essa voz da sabedoria é comparada em Provérbios a uma lâmpada e a uma luz que guiam o caminho. É ela que alerta antes da queda, que expõe o engano antes que a mentira se fortaleça, que mostra aonde cada passo nos levará antes de darmos o próximo. A sabedoria é preventiva. Ela não espera que a ruína aconteça para então agir. Ela se antecipa. É como um pai que grita quando vê o filho prestes a cair em um precipício. É como um sinal que brilha antes do perigo. O texto bíblico mostra que guardar a instrução é vida. A disciplina e a repreensão, que muitas vezes são vistas como incômodas, são na verdade instrumentos de proteção. Quem rejeita a repreensão abre caminho para os 7 pecados odiados por Deus. Quem acolhe a disciplina encontra segurança. É por isso que Provérbios insiste tanto em repetir: Filho meu, guarda os mandamentos de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Não se trata de um conselho opcional, mas de uma ordem vital para sobreviver em meio às armadilhas da vida. Essa sabedoria é também a voz de Deus em nosso interior, pela sua palavra. É ela que nos confronta quando os olhos se levantam em orgulho. É ela que nos cala quando a mentira ameaça sair dos lábios. É ela que nos freia quando os pés querem correr para o mal. É ela que nos lembra do valor da verdade quando surge a tentação de distorcer fatos. É ela que nos chama à paz quando a discórdia tenta encontrar espaço. A sabedoria é a presença viva da instrução de Deus, protegendo cada área da nossa existência. Esse ensino também aponta para a necessidade de vigilância constante. Não basta ouvir a voz da sabedoria uma vez. É preciso cultivá-la dia após dia, permitir que ela se torne hábito, disciplina, prática. O insensato se perde porque rejeita repetidamente essa voz, até que ela já não se faz ouvir.
O sábio se preserva porque escolhe escutar continuamente, mesmo quando a repreensão incomoda, mesmo quando a disciplina fere o orgulho. Assim, Provérbios 6 nos mostra que a diferença entre a ruína e a vida não está apenas nas circunstâncias externas, mas na disposição de ouvir ou ignorar a sabedoria. Quem despreza a instrução se aproxima da lista dos 7 pecados odiados por Deus. Quem guarda a palavra se afasta da insensatez e encontra refúgio. A voz da sabedoria é, portanto, a proteção que Deus oferece para que não sejamos consumidos por aquilo que Ele odeia, mas sejamos moldados pelo que Ele ama. As consequências inevitáveis. Provérbios 6 nos mostra que toda escolha traz uma colheita e que as 7 atitudes que Deus odeia não ficam sem resposta. A consequência não é apenas futura, mas já começa no presente. O orgulho abre caminho para a queda. A mentira destrói a confiança. A violência fere inocentes. A perversidade corrompe o coração. A pressa para o mal leva à ruína. O falso testemunho distorce a justiça. E a contenda entre irmãos destrói a unidade. Cada uma dessas atitudes, quando praticada, já carrega em si a semente da destruição. As Escrituras são consistentes em afirmar que o pecado não passa despercebido. O Senhor pesa cada vereda, observa cada caminho, e ninguém pode se esconder de seus olhos. O insensato pode até imaginar que suas ações ficarão impunes, mas cedo ou tarde colhe o que semeou. É como plantar espinhos e esperar colher trigo. A colheita é inevitável. A vida construída sobre aquilo que Deus odeia não pode terminar em bênção. O final é sempre vergonha, ruína e morte. Essas consequências se manifestam em várias dimensões. No nível pessoal, o orgulho destrói a própria alma. A mentira aprisiona a consciência. A violência mancha as mãos e o coração. A maldade planejada corrói a mente. A pressa em errar cria feridas. O falso testemunho devora a reputação. E a contenda isola. O homem que pratica essas coisas se vê cercado por seus próprios laços, preso pelas cordas do pecado que ele mesmo teceu. No nível comunitário, essas atitudes quebram relacionamentos, dividem famílias, arruinam sociedades. O que Deus odeia é também o que destrói a vida em sua dimensão coletiva. As consequências também se estendem para o nível espiritual. O pecado não apenas traz dor na vida presente, mas separa o homem de Deus. As Escrituras dizem que o salário do pecado é a morte. Essa morte não é apenas física, mas também espiritual. Distanciamento do Criador, vazio no coração, incapacidade de experimentar a verdadeira vida. O insensato, ao abraçar o que Deus odeia, se afasta daquele que é a própria fonte da vida. É por isso que a lista de Provérbios 6 é tão séria. Ela não fala apenas de comportamentos sociais, mas de caminhos que levam à morte eterna. Essa inevitabilidade não deve ser vista apenas como juízo, mas também como advertência misericordiosa. Deus não esconde as consequências. Ele as revela de antemão para que possamos evitá-las. Ele mostra a ruína do orgulho para que escolhamos a humildade. Ele expõe a podridão da mentira para que amemos a verdade. Ele denuncia a violência para que sejamos instrumentos de paz. Ele revela o fim da discórdia para que busquemos a unidade. A advertência é também uma chance de mudar o rumo antes que seja tarde demais. Provérbios 6 nos ensina, então, que a sabedoria não é apenas teoria, é sobrevivência. Aquele que guarda a instrução se livra das consequências da insensatez. Mas quem rejeita o conselho inevitavelmente experimenta a colheita amarga do pecado. A palavra nos chama a escolher de forma consciente, vida ou morte, bênção ou maldição, sabedoria ou insensatez. Não há como fugir das consequências. O caminho do mal pode parecer atraente por um tempo, mas o fim é sempre destruição. Essa verdade deve nos conduzir a um exame profundo. Quais sementes estamos plantando com nossas atitudes, palavras e intenções? Elas pertencem àquilo que Deus odeia ou ao que Ele ama? Porque a colheita virá e será proporcional ao que foi semeado. As consequências são inevitáveis
Mas ainda há tempo de mudar a semente, de escolher outro caminho, de alinhar o coração à sabedoria. Essa é a lição solene de Provérbios 6. Ninguém escapa da colheita, mas todo aquele que ouve a instrução pode colher vida em vez de morte. A lição que não podemos ignorar. Ao final de Provérbios 6, fica impossível tratar o texto como apenas mais uma passagem de sabedoria antiga. O que temos diante de nós é um retrato do que Deus abomina, um alerta sobre a gravidade de atitudes que muitas vezes o coração humano tenta minimizar. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos violentas, coração perverso, pés apressados para o mal, testemunho falso e contenda entre irmãos. Cada um desses pecados, isoladamente, já é destrutivo, mas juntos formam a imagem completa do insensato, que caminha inevitavelmente para a ruína. A lição que não podemos ignorar é que essas atitudes não pertencem apenas a outros, mas rondam a todos nós. O orgulho pode nascer silenciosamente, a mentira pode parecer inofensiva, a pressa pode se disfarçar de oportunidade, a divisão pode ser justificada como opinião. Mas a palavra é clara. Deus odeia tudo isso porque cada uma dessas escolhas fere a vida, destrói relacionamentos, corrompe a comunidade e afronta o seu próprio caráter santo. Ignorar essa lista é abrir espaço para o engano. O insensato acredita que pode viver sem consequências, que pode trilhar caminhos tortuosos e ainda colher paz. Mas Provérbios 6 mostra que a colheita é inevitável. Vergonha, ruína, separação e morte. Por outro lado, ouvir a voz da sabedoria é escolher a vida. O mesmo Deus que expõe o mal também oferece o caminho da retidão, o prazer da verdade, a alegria da fidelidade e a bênção da unidade. A grande conclusão é que não existe neutralidade. Ou rejeitamos o que Deus odeia e abraçamos o que Ele ama, ou acabamos por colher o fruto amargo da insensatez. Essa é a decisão diante da qual cada um de nós é colocado. Não é uma escolha distante, mas presente, diária, em cada palavra dita, em cada pensamento alimentado, em cada passo dado. Provérbios 6 termina como um clamor. Não se engane com a suavidade do pecado. Não se deixe seduzir pelas falsas promessas da insensatez. O Senhor revelou claramente o que odeia para que não haja dúvidas, para que tenhamos a chance de evitar a ruína e escolher o caminho da vida. A sabedoria não é um luxo, é sobrevivência. A instrução não é opcional, é a diferença entre viver e morrer. Por isso, a lição final é solene. Não ignore o que foi dito. Examine o coração, alinhe seus passos, escolha a verdade, busque a paz, preserve a unidade. Porque quem despreza a voz da sabedoria se perderá na grandeza de sua loucura, mas quem aguarda encontrará vida, honra e comunhão com o Deus que ama a justiça. Essa é a verdade que atravessa os séculos e que continua ecoando hoje. As 7 coisas que Deus odeia são também as 7 lições que não podemos, de forma alguma, ignorar. Provérbios 6 nos lembrou que o Deus que ama a vida também odeia aquilo que a destrói. Ele revelou com clareza as atitudes que corrompem o coração humano e arruinam comunidades inteiras. O orgulho que antecede a queda, a mentira que corrói a confiança, a violência contra inocentes, o coração que maquina o mal, a pressa em se lançar no erro, o falso testemunho que distorce a justiça e a contenda que divide irmãos. Ignorar essas palavras é escolher caminhar rumo à ruína. Mas ouvir a voz da sabedoria é optar pela vida. O Senhor nos chama a rejeitar aquilo que Ele odeia e a abraçar aquilo que Ele ama. A humildade, a verdade, a paz, a justiça e a unidade. Essas não são apenas virtudes, mas sinais da presença de Deus em nós. Que essa palavra não fique apenas na memória, mas seja guardada no coração. Porque cada escolha que fazemos revela em qual caminho estamos andando. O caminho da insensatez que leva à morte ou o caminho da sabedoria que conduz à vida.